Olá, inscritos do Spa de Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma das previsões da série que contempla os times da Série A do Brasileiro, os 20 times. Chegamos ao 15º time, que é o Bragantino. E já falamos, né? De Palmeiras, Mirassol, Inter, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Coritiba, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Galo e Atlético Paranaense. E chegamos no Bragantino. O Bragantino, ele tem Paulistão, que está jogando, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então, com a radiestesia, a gente olha aqui se tem a chance dele ganhar algum campeonato pela radiestesia, pelas energias, certo? E depois a gente olha com as cartas, os campeonatos que o Bragantino possa vir a ter maior chance, tá ok? Então vamos olhar lá com a radiestesia. Bragantino. O Bragantino será campeão paulista 2026? Não. O Bragantino será campeão brasileiro 2026? Não. O Bragantino será campeão da Copa do Brasil em 2026? Não. O Bragantino será campeão da Sul-Americana em 2026? Não. Considerando o Campeonato Paulista 1, Brasileiro 2, Copa do Brasil 3 e Sul-Americana 4, qual dos 4 campeonatos o Bragantino irá melhor? Copa do Brasil? Então, dos 4 campeonatos, o Bragantino irá melhor na Copa do Brasil. Segundo a radiestesia. Agora vamos tirar cartas pra gente ver o que as cartas dizem sobre o 2026 do Bragantino. Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Sul-Americano. Bragantino, então, Campeonato Paulista. Vamos lá. 10 de fogo.
8 de ar. E a torre, que aqui chama experiência de vida, life experience. Brasileiro agora. 2 de água. Imperatriz. O carro. Copa do Brasil. 7 de fogo. Cavaleiro de água e rainha de água. Seis de água. Na Sul-Americana, rei de água. Dá tanta emoção. Tanta carta de... E 4 de ar. Então, no Campeonato Paulista aqui para o Bragantino, a gente tem o 10 de paus, que é uma carta que indica cansaço, indica esgotamento, é o peso de você trabalhar com muitas responsabilidades, o peso de você trabalhar com vários campeonatos. Então, esse peso do Bragantino ter que lidar com tantos campeonatos, que são 4, esse peso vai estar presente no cotidiano do Bragantino, do Red Bull, né? Bragantino. Mas, de certa forma, no Campeonato Paulista é que a carta saiu. Então, o reflexo será muito sentido no Campeonato Paulista. Mas eu acredito que seja geral, tá? Mas no Campeonato Paulista que saiu. Temos um 8 de ar também. E o 8 de ar aqui, que é o 8 de espadas, talvez seja a frustração por não conseguir suportar tantas coisas, tantas atividades, tantos jogos, tantos campeonatos. Essa frustração, ela é por não conseguir resolver todos os problemas, todas as dificuldades que o time tem, mas também por se achar não capaz de conseguir resolver os problemas ou de ganhar, talvez. Talvez seja melhor para o Bragantino trabalhar com a realidade mesmo que ele se encontra, e não, no caso, trabalhar com uma realidade que ele queria que fosse. Trabalhar com a realidade palpável, a realidade de um time que talvez não tenha todos os jogadores necessários para lidar com tantos campeonatos, com tantas competições, o que é a realidade da maioria dos times. Você vai contar 2 times, 3 no máximo, que conseguem suportar mais de 2 competições, mas tem time jogando 4 competições. E como que faz? É muito difícil, né? Tem cartão, lesão, cansaço. Então, é muito difícil suportar tantas responsabilidades. Essa carta fala muito dessa questão das responsabilidades. E pode ser que esse cansaço e a ilusão de dar conta de tudo, ou a ilusão de não se ver capaz de lidar com tudo, pode causar uma ruptura aqui dentro do Bragantino, no sentido de que vai ser necessário construir algo novo, porque a carta da torre é uma carta de um evento que é significativo, mas esse evento é um evento meio que forte, arrasador, de certa forma. Não é um evento qualquer, é um evento que causa um ponto, é como se fosse um ponto de mudança, de ruptura mesmo, sabe? Então, o que fala nesse momento, pode ser que o Campeonato Paulista abra os olhos do Bragantino para as outras competições. Talvez seja a forma de mostrar para o Bragantino quais são as verdadeiras possibilidades do time, do clube. Pode ser nesse sentido. Ou
uma perda em virtude de tentar lidar com tantas coisas, achar a ilusão que dá conta de lidar com o cansaço e com tudo que está se apresentando, o que leva a uma perda, uma ruptura, uma dificuldade grande causada por esse tipo de pensamento, né? No Campeonato Brasileiro, nós temos o Carro e a Imperatriz e o 2 de copas, 2 de água. Das 4 competições, parece que a da Copa do Brasil também não está ruim, não. Mas talvez seja a melhor delas. Então, o Carro traz o quê? O Carro traz movimento, traz sucesso, controle, determinação, oportunidades. É a autodisciplina necessária para lidar com os campeonatos, a determinação necessária, o impulso que é necessário para lidar. E parece assim que o Bragantino vai bem no Campeonato Brasileiro. Novamente, o ano passado foi bem também. De certa forma, né? Considerando os recursos, né? E considerando tudo. O Carro e a Imperatriz também trazem uma nova oportunidade, de construir algo novo, de construir uma possibilidade de realização, de abundância. Então são cartas muito positivas que falam de um campeonato brasileiro muito positivo. Esse 2 de água aqui, ele fala da necessidade da união do grupo, da afinidade entre os integrantes do grupo. Ou ainda mais, de uma afinidade, de um laço que deve ser construído ou entre os jogadores, ou entre os jogadores e a torcida abraçar o time, tentar fazer a diferença naquilo que talvez o clube não consiga fazer. Então aqui me fala muito dessa união entre 2 entes que podem ser torcida e time, pode ser também de torcida com direção do clube, apoiar as decisões pode ser algo nesse sentido também. É uma previsão bem interessante para o brasileiro. Para o brasileiro parece que o Bragantino vai bem, tá? Aqui na Copa do Brasil já vem falando do cansaço, de certa forma, da competição, de conflitos. Então pode ser que seja uma competição que traga, de certa forma, alguns conflitos. Talvez os conflitos pelos desafios que a competição traz, ou pela necessidade de ter tantos jogadores, né, para tantas competições. A necessidade de ter tanta energia para lidar com tantos campeonatos. Eu acho que o 7 aqui fala muito dessa questão de eu defendo a ideia de tentar jogar todos os campeonatos, defendo a ideia de competir em todos os campeonatos, ou é melhor eu pensar com os recursos que eu tenho? Esse conflito não é um conflito fácil, porque você tem 2 cartas de água aqui. Então não vai ser algo muito fácil de lidar. Por quê? O cavaleiro, ele traz boas notícias. Ele traz... mas olha que interessante. Aqui nós falamos de um certo conflito. E essa carta é para lidar com o conflito. Então, realmente existirão conflitos, mas esses conflitos são em virtude de conflito, não parece ideológico, porque não tem uma carta talvez aqui de ar, que poderia indicar uma ideologia, mas é algo no aspecto prático mesmo, no aspecto emocional, prático e emocional, porque eu quero competir, eu tenho a necessidade de competir, os jogadores querem competir, mas eu
posso competir? Será que isso não vai causar um certo conflito? É meio estranho, mas é isso, tá? Então, tomar uma atitude criativa para tentar lidar o melhor possível com a Copa do Brasil, tá? Talvez manter a postura na Copa do Brasil seja, ou manter uma postura em Copas também, pode estar indicando isso aqui, né? Que eu deva manter a postura das Copas, que são campeonatos em tese, mas menos difíceis de se ganhar, né? E a Rainha de Copas aqui fala que depois de defender os pontos de vista, de lidar com esses conflitos, o Bragantino vai chegar a um ponto de que vai se sentir bem com a decisão que vai tomar, vai se sentir bem com as ideias e com o planejamento que irá tomar a partir de então. E por último, vamos falar da Sul-Americana. Nós temos um 4 de A, um 4 espadas, e é engraçado, né? Não parece que vai ser um campeonato que o Bragantino vai jogar com a sua máxima força. E eu digo por quê? Porque o 4 de espadas é uma carta de descanso, de repouso, de parar as atividades para recarregar energia. E caiu justamente na Sul-Americana. Eu acredito que, diante disso, o Bragantino não colocar os jogadores principais na Sul-Americana, tá? Porque não dá conta. O cansaço que já foi referido aqui em várias partes da consulta, da previsão, faz com que o Bragantino tenha que poupar, tenha que descansar os jogadores principais, porque senão o Bragantino não aguenta. Agora, nada disso vai ser muito fácil, porque olha que 4 cartas de copas, então são cartas de sentimento. E talvez essa decisão de descansar seja remetida a algo que aconteceu no passado. Vai chegar a um certo ponto que algo que aconteceu ou que vai acontecer ainda esse ano vai mostrar assim para o Bragantino: não, eu tenho que poupar sim. Se eu não poupar, eu vou ter problema. E o Rei de Água aqui fala que, de certa forma, ele vai se sentir emocionalmente estável e equilibrado com a decisão que ele fez. Porque não adianta nada você pegar, vamos colocar 16 jogadores principais, mais ou menos, em 4 competições e arrebentar com esses jogadores, porque como é que o Bragantino faria? Não tem 3 times para jogar. Então, eu acredito que dificuldade no Campeonato Brasileiro, pelo cansaço, às vezes a ilusão de que vai dar conta, mas vai haver um choque de realidade. Essa carta aqui, 16 da Torre, vai trazer um choque de realidade para o Bragantino. O Bragantino vai começar bem o Campeonato Brasileiro, talvez seja o campeonato que ele vá melhor. Ele vai tentar levar a Copa do Brasil como um campeonato que ele se planejou talvez para ir, defender esse ponto de vista, mas talvez não seja fácil, porque vai trazer muita questão emocional aqui, uma questão sentimental, de que talvez não dê para... Porque essa carta aqui também fala de escolher também. Então, assim, eu tenho uma carta de escolha aqui, uma carta de cansaço aqui, uma carta de cansaço aqui, de descanso aqui, de cansaço aqui, e de escolher batalhas aqui. Então, eu acredito que o Bragantino vá melhor no Campeonato Brasileiro e nos outros campeonatos vai competir e tal, mas talvez até poupando na Sul-Americana. Tá ok, então? Ficamos por aqui, então, e até mais.